médico, professor universitário, fundador e atual presidente do Instituto de Cultura Espírita do Ceará e da Associação Médico Espírita do Ceará, além de colaborador atuante da Federação Espírita do nosso estado e é um pesquisador dedicado, autor de vários livros, orador de destaque e conduz seminários com as palestras que falam sobre espírito, emoção e saúde. O nosso programa de destaque de hoje é com o Dr. Francisco Cajazeiras. Seja bem-vindo, Dr. Cajazeiras, é um prazer tê-lo em nosso programa. Prazer meu, uma alegria estar com vocês. Dr. Cajazeiras, eu queria que o senhor explicasse exatamente o que se define o espiritismo e como foi que o senhor entrou nessa doutrina, quando foi que iniciou a doutrina espírita? Bom, o espiritismo é, como você acabou de mencionar, uma doutrina, o que significa um conjunto de princípios. E tem um aspecto científico, um aspecto filosófico e um aspecto religioso. Religioso não no sentido usual do termo, de seita, de igreja, não. Nesse sentido, o espiritismo não é religião, mas no sentido moral, como diria o codificador, como diria Allan Kardec, no sentido filosófico. E a doutrina surge no século XIX, quando começaram a aparecer em grande quantidade fenômenos, chamados fenômenos de mesas girantes. As mesas se mexiam, as pessoas se reuniam na sociedade do mundo inteiro, especialmente na sociedade de Paris, e as mesas movimentavam com certas pessoas presentes. E um estudioso, um sábio francês, o professor Denis Hippolyte Léon Rivaio, ele passou a estudar os fenômenos, inicialmente imaginando que se tratava de algo relacionado com o magnetismo. E depois descobriu que era a participação de inteligências extrafísicas, ou seja, seres desencarnados, espíritos. E esses espíritos passaram a interagir com o professor, ele aplicou uma metodologia experimental, científica, e acabou organizando essa doutrina que tem, como eu falei, um aspecto científico, outro filosófico e outro religioso. Então quer dizer que o espiritismo também é filosofia? Sem dúvida alguma. Porque o espiritismo, a partir do momento em que ele permite que a gente faça reflexões acerca da vida, da morte, da origem do ser humano, do destino do ser humano, do porquê das desigualdades socioculturais, morais. Essas discussões todas são discussões do terreno filosófico. E a filosofia espírita, ela permite, porque tem uma abrangência maior, ela não se restringe à questão material, ela permite que a gente tire assim, ilações, ideias muito mais profundas. E como é que se define, então, no caso, o espiritismo como ciência prática e como filosofia? O senhor, como médico, o senhor vincula esses dois métodos? Bom, em primeiro lugar, é preciso que o espiritismo é ciência no momento em que ele aplica uma pesquisa, uma metodologia científica, para estudar o fenômeno psíquico. Esses fenômenos que não são do dia a dia, mas que acontecem com frequência. Embora não seja uma rotina, mas acontecem com frequência. Então, esse fenômeno psíquico, que a gente chama de fenômeno mediúnico, o espiritismo aplicando um método de estudo, um método experimental, analisando, repetindo, observando, tirando conclusões acerca disso tudo, obviamente que ele é uma ciência nesse sentido. Do ponto de vista prático, do ponto de vista do dia a dia, nós teríamos a ciência espírita relacionada no dia a dia com o tratamento espiritual. Porque muitas pessoas procuram o centro espírita com algumas dificuldades que muitas vezes não são catalogadas ou não conseguem ser resolvidas pela medicina tradicional, porque tem a ver com essa questão extrafísica. Então as pessoas procuram e existe um tratamento, dentro desse tratamento há reuniões em que existe um intercâmbio com os espíritos. E esse intercâmbio ele é realizado de acordo com os parâmetros e com os princípios da ciência espírita. Então quer dizer que a medicina sempre ela complementa, no caso do espiritismo, ele complementa a medicina? Com certeza, porque a medicina, pelo fato de ficar restrita à matéria, à ciência de um modo geral, a ciência acadêmica de um modo geral, muito embora cientistas vários tenham cada vez mais se aproximado do terreno da espiritualidade, e hoje mesmo nas universidades nós temos, no mundo inteiro, nos Estados Unidos, temos disciplinas relacionadas com a espiritualidade. Aqui mesmo na Faculdade de Medicina, nós temos uma disciplina que fala sobre espiritualidade, medicina e espiritualidade, recentemente criada.
e com muita procura. Mas isso não é um fenômeno só nosso. No mundo inteiro, nas universidades dos Estados Unidos, hoje é uma tendência isso. Mas apesar disso, a gente sabe muito bem que a ciência ortodoxa, a ciência acadêmica, ela não analisa, não discute, não pensa o espírito. Portanto, o espiritismo, indo além da ciência, ele permite que a gente possa analisar o ser humano nesse seu aspecto espiritual e, consequentemente, tratar, no sentido espiritual da questão, os problemas desse tipo. E no caso do espiritismo, ele tem alguma coisa a ver com a parapsicologia? Eu diria que a parapsicologia é uma consequência dos estudos realizados pelo professor Denis Arrivaio, o Allan Kardec, no século XIX. Só que a parapsicologia atual, que já havia um ensaio parapsicológico na Alemanha, a parapsicologia atual, que surge nos Estados Unidos no começo, na primeira metade do século XX, ela enfoca os aspectos do próprio ser, que a gente chama no espiritismo de aspectos anímicos. Porque como nós todos somos espíritos, todos nós somos espíritos encarnados, espíritos com um corpo físico. Então nós temos as mesmas possibilidades que os desencarnados possuem. Então a parapsicologia, exatamente para não sofrer um preconceito maior, ela enfocou a sua pesquisa nos fenômenos chamados paranormais, que estão mais relacionados com o próprio indivíduo, com os poderes da mente do próprio indivíduo. Embora o seu criador, o Dr. Heine, ele era um espiritualista. Ele cria na existência do espírito. Então a parapsicologia é um estudo, um desdobramento do aspecto espiritual do ser, baseada em muitos fenômenos, ou estimulada por muitos fenômenos que começaram a ser estudados pelo espiritismo, depois pela metapsíquica, com um francês, um médico francês chamado Charles Richer, e ela então desdobra isso tudo. No caso hoje a medicina ela reconhece que muitas doenças físicas elas são decorrências dos males psíquicos, né? Como é que se dá esse processo? Realmente já tem algum tempo que foi se estabelecendo o que nós chamamos de medicina psicossomática, que é a medicina que entende que muitas doenças, mesmo físicas, mesmo problemas físicos palpáveis, têm origem no psiquismo, nos distúrbios do psiquismo, nos distúrbios psicológicos. Então doenças como úlceras pépticas, muitas alergias, problemas de asma brônquica e tantas outras doenças. Hoje em dia, o leque de doenças catalogado aí como tendo uma origem psicológica, uma origem psíquica, é muito grande. A medicina entende isso, aceita isso, e já existe inclusive um ramo da medicina, do conhecimento médico hoje, mais recente, chamado psiconeuroimunologia, que faz uma relação da mente, que estuda a relação da mente com os sistemas que mantêm o equilíbrio orgânico. No caso, com o sistema nervoso e com o sistema imunológico, o sistema de defesa. Como é que isso funciona? Do ponto de vista médico, o que se faz é uma relação dessa mente, que na verdade, se você buscar uma conceituação de mente, você vai ter respostas um tanto quanto evasivas, ninguém vai responder exatamente o que significa a mente, mas se aceita que existe a mente, que é uma coisa extrafísica que tem a ver conosco, só que a ciência materialista entende que é uma repercussão da cerebração, da função do cérebro. Mas você sabe que essa mente está relacionada com esses sistemas. Você pode modificar o sistema, por exemplo, de defesa. Por exemplo, um problema, uma tristeza, um ódio, uma mágoa, um ressentimento, por exemplo, pode causar doenças físicas, pode causar câncer, pode causar problemas cardíacos, hipertensão arterial, etc. Então a medicina já sabe isso. Do ponto de vista espiritual, na visão do espiritismo, nós podemos entender que essas relações da mente, que é extrafísica, na verdade a mente não tem a ver com o corpo, não é resultado do corpo, ela se relaciona com o corpo, ela tem a ver com o espírito, porque na visão espírita nós, seres humanos, somos uma trindade. Na verdade nós somos espíritos, que é a nossa realidade, que estamos momentaneamente nos relacionando com o corpo físico, para podermos estar aqui nessa dimensão física, mas como existe uma diferença muito grande do ponto de vista de substância, de essência, entre o espírito e a matéria física, nós temos um corpo espiritual, de que muitas religiões já vêm falando. Esse corpo espiritual, que a doutrina espírita chama de perispírito, é que faz a relação
faz a intermediação entre o espírito, que nós poderíamos relacionar com a mente, e o corpo físico. Então, há alterações do espírito, das emoções, etc., vão repercutir na mente, que tem a ver com o corpo espiritual, que está ligado, esse corpo espiritual, ao corpo físico, no sistema nervoso, sistema endócrino, etc. E isso é que causa o distúrbio. Seguindo essa linha de distúrbios psíquicos, no caso, quais são as consequências em relação ao sentimento, como o senhor acabou de mencionar, que pode ser desenvolvidos na pessoa humana? Bom, os sentimentos negativos também é uma outra coisa muito bem estudada hoje pela medicina. Aquilo que as religiões já falam há muito tempo e que o espiritismo, pela sua análise científico-filosófica, vai direto à questão, explica isso de maneira muito mais impressionante. Mas esses sentimentos negativos, raiva, ódio, tristeza, pessimismo, sentimento de culpa, coisas desse tipo, se nós os mantivermos por algum tempo, eles começam a causar distúrbios orgânicos. Não apenas os distúrbios psicológicos conhecidos, como distúrbios orgânicos mesmo. E levando a doenças físicas. Como eu falei, a mágoa, o ressentimento, ela pode causar câncer. Hoje em dia tem uns pesquisadores norte-americanos que mostram essa relação. Relação entre câncer, em pessoas que têm uma tendência para ter câncer, normalmente tem um perfil em que tem dificuldade de perdoar, que costumam guardar ressentimentos, mágoas. Então isso vai sendo bem demonstrado pelo próprio pesquisa científica. Então há realmente repercussão física, doenças físicas causadas pelo problema. Logo, a famosa prescrição dos grandes missionários do bem, do qual nós temos de destacar Jesus, de amar o próximo como a si mesmo, é uma receita de saúde. E como é que se deve proceder já para superar essas culpas, esses sentimentos negativos, para que não venha até a ocorrer essas doenças orgânicas? O fato de o espiritismo, e hoje em dia há uma tendência disso também acontecer em outros movimentos religiosos, levar-nos à nossa compreensão como espíritos, quer dizer, faz com que haja um autoconhecimento, promove uma busca pelo autoconhecimento. Isso faz com que a gente possa compreender-nos seres em processo de evolução. Porque normalmente a culpa é o resultado de uma atitude negativa que você tomou e que o seu sensor, aquilo que na psicanálise podia falar de superego, vai começar a lhe cobrar a sua atitude indevida. Então, enquanto você não se perdoa, conhecendo e reconhecendo que é um ser em tramitação evolutiva, em processo de crescimento evolutivo, você vai cobrar-se muito mais. Não é que você não deva analisar os seus erros, não, muito pelo contrário. Mas manter uma culpa é manter uma alteração emocional negativa. Essa culpa é verdade, às vezes nós trazemos de outras encarnações. Aquelas culpas, alguns pacientes, por exemplo, com depressão, que é o mal do século. Eu diria que é o mal do milênio, na verdade. Cada vez tem maior número de pessoas com depressão. Mas essa culpa que alguns pacientes com depressão trazem, conduzem, sem identificar de onde ela é, assim, mas eu sinto que sou culpado de alguma coisa, mas de quê? Essas culpas são exatamente situações vividas em outras existências que ficam no inconsciente, no profundo do psiquismo, e o paciente sente a culpa sem saber por quê. Então o primeiro processo é o autoconhecimento, para a gente começar a aprender a perdoar. Autoconhecendo-nos, nós começamos a entender as nossas fragilidades e os nossos potenciais. E assim a gente vai perdoando os nossos erros, buscando uma melhoria e compreendendo-nos todos iguais, vamos tendo mais facilidade de perdoar o outro. No entanto, o ato do perdão, o fato de perdoar, não é uma coisa mágica. E a grande dificuldade que as pessoas têm em perdoar é porque pensam que perdoar é simplesmente dizer assim, eu perdoo, está resolvido, e não é. Perdoar é um processo que leva tempo para você realizar. E esse processo parte exatamente do autoconhecimento,
do reconhecimento e de uma ação, de uma atitude positiva na busca do perdão. E não passa o perdão por dizer que o outro está certo. Você vai entender que o outro está errado, o outro pode estar errado com relação a você. Ele pode ter prejudicado realmente. Agora, o que você vai compreender é que você não deve se permitir manter a mágoa, primeiro, porque é ruim para você. Segundo, você vai compreender o outro como um ser também, da mesma forma que você, em caminho, em desenvolvimento, com virtudes e defeitos. E é a partir daí que a gente vai começando a operar e a permitir que o perdão venha a fazer parte da vida, do dia a dia. O senhor não acha que é mais fácil as pessoas perdoar, muitas vezes o ser humano perdoar uma pessoa estranha do que até mesmo uma pessoa do seu familiar? O senhor acha que isso acontece por quê? Exatamente porque as pessoas do nosso convívio, as pessoas que nós amamos, estão mais relacionadas com a nossa afetividade e conseguem nos atingir muito mais. Uma pessoa que você não conhece, que você não preza, que você não tem nenhum sentimento por ela, que faz algum mal a você sabe, bobagem. Você não vai gostar, claro. Você, eu gostei muito. Não. Mas você vai desprezar aquela pessoa, porque ela não faz parte do seu círculo afetivo. Mas alguém da família que tem afeto, que você tem afeto com ela, você vai dizer, mas como essa pessoa conseguiu fazer isso comigo? É logo comigo, que sou a pessoa que ela gosta, que eu gosto dela, que tenho demonstrado meu afeto, minha atenção. Então é por isso que é mais difícil perdoar aqueles que estão próximos, os familiares, o cônjuge. Você vê, grande número de pessoas que se separam mantém uma mágoa do cônjuge. Não pode ouvir falar no nome que se emociona. Emociona negativamente. Uma das coisas que mostra que a gente não conseguiu perdoar é toda vez que a gente encontrar a pessoa que foi motivo da nossa mágoa, a gente sentir alguma coisa negativa, um sentimento negativo tomando-nos, mostra que a gente não perdoou. Então é por isso que a gente tem dificuldade de perdoar os mais próximos. É verdade. Agora eu queria que o senhor explicasse como é que funciona esse intercâmbio do mundo espiritual para o mundo físico. Às vezes as pessoas têm dificuldade de entender isso e até muitos não acreditam, até acreditam que existe uma vida após a morte, que existe um espírito, mas não acreditam que possa haver uma comunicação porque não entendem o mecanismo. Nós falamos agora há pouco que nós somos um ser trino. Todo ser humano é uma trindade. É espírito, que é a inteligência, que é o que pensa. O espírito é o que pensa, é o que cogita. É um corpo físico, que é esse da nossa relação com o mundo, e é um corpo espiritual. Ora, o que é o desencarnado? O que é o morto, digamos? É um ser que é diferente de nós porque não tem um corpo físico. Perdeu o corpo físico. Mas ele mantém o que ele é, espírito, e o corpo espiritual, que é semimaterial. Então, na relação mediúnica, o que o espírito faz é interagir perispiritualmente, quer dizer, usando o seu perispírito com o perispírito do encarnado, do médium, que é o que eles têm materialmente em comum. Então, a relação desses dois corpos espirituais permite que o espírito passe ideias, relacione-se com o corpo de maneira indireta, porque o perispírito se liga com o sistema nervoso. Então, o espírito, relacionando o seu perispírito com o perispírito do encarnado, consegue atingir os núcleos, os centros nervosos do encarnado, e o encarnado passa a ser um intermediário. É outra coisa que as pessoas não entendem. O médium, ele não é passivo, totalmente passivo. Não é como um telefone que você fala através dele. Porque o médium interpreta o pensamento do espírito. Então o espírito pensa alguma coisa, passa a ideia para ele, chega ao seu sistema nervoso, ele consegue perceber isso e ele expressa a ideia. Então, óbvio que alguns médiuns podem distorcer o pensamento do espírito. Então, na verdade, essas histórias que ocorrem que o espírito encarnou em algum corpo, isso não existe. No caso, não. É como se fosse uma interpretação de mensagens. A confusão que se faz é porque existem algumas doenças espirituais em que o espírito, com objetivos principalmente de vingança, ele passa a dominar a mente do encarnado. Dominando a mente do encarnado, ele vai alterar o comportamento do encarnado. E aí algumas pessoas imaginam que o espírito entrou no corpo do encarnado. Na verdade, não. Na verdade, o espírito está dominando a mente.
que é uma outra coisa. Então, o espírito não entra no corpo. O espírito que vai se comunicar, mesmo o espírito obsessor, como a gente chama, ele não entra no corpo. Ele domina a mente do outro através do perispírito. Então, não existe essa incorporação. O termo incorporação é inexato, embora seja muito usado. Quando é que o senhor denomina que há uma emergência espiritual? No caso, uma crise de autorrealização, quando é que o ser humano ele passa por isso? Você deve estar, eu imagino que você está querendo perguntar sobre a questão das crises existenciais. Isso. Não é? Então, assim, as crises existenciais são o resultado da nossa intuição de que estamos num caminho e que temos uma destinação, um objetivo na vida. Que a vida física não se resume unicamente às questões orgânicas, às funções orgânicas. Nascer, desenvolver, crescer, reproduzir, não. A vida física não é. Isso aí é uma característica da vida física. Mas os objetivos não são esses. Os objetivos da vida física são permitir que o espírito possa desenvolver os seus potenciais. Então, vez ou outra, por conta dessa intuição que todos nós trazemos, nós entramos nessas crises existenciais, na busca. A crise existencial é uma busca de autoconhecimento, é uma busca de entendimento de si mesmo. É uma tendência de se querer saber qual o nosso destino, qual a nossa destinação. Então, quando nós entramos nessa busca, e o mundo hoje em dia está cada vez mais tendo isso fortemente, o resultado é a busca pelas religiões. Fácil, hoje em dia é detectável, palpável isso. Então, as crises existenciais, na verdade, tem no fundo, é verdade que nós sabemos que existem outras causas de crises existenciais. Assim, a questão física, a questão da personalidade. Mas no fundo, no mais profundo do psiquismo, elas têm a ver com essa intuição da imortalidade e da evolução do espírito. O senhor falou agora sobre as religiões. Cada religião, todas elas têm uma fé em um ser maior, a maioria deles em Deus. Então, por que o senhor acha que é preciso cada um se definir e seguir uma religião diferente se todos têm uma fé no mesmo ser? Por que ocorre essa separação de religião? O foco de religião, aliás, o termo religião, acredita-se, Santo Agostinho achava que originado, Santo Agostinho e São Jerônimo, achavam que era originado da palavra latina religare, que significa voltar a ligar. Ou seja, seria voltar a ligar o indivíduo a Deus. Então, as religiões, de modo geral, centralizam a sua fé na existência do Ser Supremo. Ora, no entanto, o Ser Supremo, Deus, ou como se queira chamar, ele é imutável. Mas o homem tem visto Deus de forma diferente. Você vai, por exemplo, para a selva, o que é que o homem da selva, o homem primitivo, pensava acerca de Deus? Relacionava Deus com a natureza. Via a pujança da natureza, a força da natureza, relacionava Deus com a natureza. Então ele via Deus nos objetos da natureza, tanto que usava os símbolos, os totens, que podia ser um rio, podia ser um vegetal, podia ser um animal, é o totem daquele grupo. Depois alguns passaram a ver os Deus como se fossem vários deuses, porque na relação com os espíritos, que sempre existiu, eles entendiam os espíritos como sendo seres sobrenaturais. Como relacionavam Deus ao sobrenatural, imaginavam que havia vários deuses. E assim foi. Depois entendeu-se Deus como um único, mas como um ser humano, um Deus antropomorfizado, com forma humana. Ora, essa forma diferente de ver Deus cria as religiões. Porque a religião é um caminho na busca de Deus, mas um caminho na busca de Deus de acordo com o entendimento que a gente faz de Deus. Por isso que existem várias religiões. Todas, no entanto, para serem entendidas como religião, devem buscar dois aspectos. A aceitação e o direcionamento para esse Ser Supremo, que é Deus, e outra, o melhoramento do indivíduo. A transformação moral do indivíduo. É tanto que existem algumas religiões
até criadas há muito tempo, que são ditas religiões ateias, mais filosóficas, como é o caso do budismo, uma das religiões com um grande número de adeptos. O budismo, o taoísmo, essas religiões não centralizam o seu pensamento em Deus, mas na transformação do homem, na iluminação do ser. Então as religiões têm isso. Como nós estamos em momentos diferentes de evolução, como nós entendemos Deus de maneira diferente, como nós entendemos a vida de maneira diferente, nós seguimos caminhos diferentes na busca desse encontro com Deus. Mas todas as religiões devem levar ao encontro com Deus. No caso do Espiritismo, o senhor acha que já existe alguma evolução? Como é que está a aceitação das pessoas e a procura pelo Espiritismo hoje no Ceará? Olha, no Brasil inteiro, o número de adeptos do Espiritismo tem crescido bastante. Aliás, o Ceará foi, na última pesquisa do IBGE, um dos estados onde houve o maior aumento do número de adeptos ao Espiritismo. Mas além dos que se dizem adeptos, nós temos uma aceitação muito grande do Espiritismo até por pessoas de outras religiões. Você tem pessoas que se perguntam assim, qual é a sua religião? Vai dizer, eu sou católico. Mas são pessoas que creem nas relações com os espíritos, são pessoas que creem na reencarnação, creem nos postulados espíritas, acham bonitos, gostam, assimilam bem os princípios da doutrina espírita. Então são espíritas do ponto de vista de aceitação dos princípios, mas não são espíritas do ponto de vista de afirmarem-se como tal. Então o número de espíritas no Brasil inteiro tem crescido muito. E se nós computarmos essas pessoas que, embora dizendo que são de outras religiões, mas creem no Espiritismo, aceitam o Espiritismo como uma doutrina, esse número vai se amplificar ainda muito mais. O preconceito ainda existe, principalmente da parte de pessoas que são ignorantes. Esse ignorante aqui significa que não tem conhecimento, né? Então, pessoas que não conhecem o Espiritismo e que não se permitem conhecer, de pessoas que sejam fanáticas religiosas, que acham que só a religião delas está certa, ou de pessoas que têm algum interesse em evitar o Espiritismo, por espírito de sistema, etc., ou por medo. Porque algumas pessoas têm medo, eu conheço muitos companheiros de nível superior, que quando a gente começa a falar de Espiritismo, eles acham interessante, mas não se permitem envolver, porque têm medo de mudar a vida. Porque o Espiritismo, não que ele, o Espiritismo, imponha isso, mas a aceitação dos princípios espíritas leva-nos a reflexões profundas. E essas reflexões acabam repercutindo no nosso comportamento, na nossa vida, no dia a dia. Aliás, isso é reconhecido pelas próprias pessoas que convivem com os espíritas. Se o espírita, vamos pôr uma residência, uma casa, só um sujeito é espírita, os outros são de outra religião. No dia que ele fizer uma bobagem, mas você não é espírita. O que mostra que os espíritas têm um trabalho, uma busca por um trabalho de transformação. Não é que sejam santos, naturalmente, mas o fato do conhecimento espírita, o verdadeiro espírita, e aliás isso é uma constituição do próprio Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. O verdadeiro espírita é aquele que transformou-se moralmente e se esforça por dominar suas más inclinações, suas más tendências. Isso realmente é uma coisa prática do dia a dia do indivíduo que se torna espírita. O senhor, no caso, como palestrante e já fez várias publicações de livros, o que é que o senhor procura retratar no tratamento, ou nessas palestras que existem sobre o Espiritismo, basicamente? Olha, as palestras que eu tenho realizado, seminários, são sobre os mais diversos temas. No caso, essas palestras, elas são reuniões espíritas ou não? Algumas são espíritas, são na casa espírita, outras a gente faz mesmo em ambientes não espíritas, mas o conteúdo é sempre colocado como sendo um conteúdo espírita. Então, a gente às vezes aparece em outros lugares, onde a gente é convidado para falar, mas a gente diz, olha, nós vamos abordar este assunto dentro da visão espírita. Por exemplo, o tema depressão, a gente tem falado em muitos lugares sobre depressão. Então, a gente faz uma abordagem médico-científica e espiritual.
da depressão. Sempre vinculando os dois métodos. A gente métodos. sempre faz esse link aí. Mas os temas que eu falei são os mais variados, desde o que tem a ver com a ciência espírita até a questão da religião espírita. Os livros também são sobre vários temas. Eu tenho alguns livros escritos, um deles é Bioética, uma contribuição espírita. Esse livro, que a gente está na 3ª edição, é editado por uma editora de São Paulo. E esse livro aborda a questão, a bioética é um novo pensar que surge principalmente a partir da biotecnologia que foi sendo desenvolvida pelos cientistas. E com repercussões éticas importantes. É lícito congelar embrião? Até que ponto eu posso lançar mão do embrião para pesquisa científica, questão das células tronco embrionárias? Será que o embrião pode ser considerado um ser vivo, um indivíduo, uma individualidade? Então são questões como essas que a gente aborda aqui do ponto de vista espírita. Além desse livro, tem um outro livro que fez muito sucesso por causa do tema. Chama Existe Vida Depois do Casamento? Esse livro está na 5ª edição. Ele surgiu numa palestra que eu estava realizando em São Paulo, na cidade de Jundiaí, em São Paulo. E o tema na época era casamento, instituição falida, era uma provocação. E ao final da palestra, o auditório lotado, um cidadão levantou a mão e disse: doutor, eu queria fazer uma pergunta. Eu queria saber se existe vida depois do casamento. Ele fazia uma analogia com a questão de existir vida após a morte, né? E todo mundo riu e o meu editor ficou interessadíssimo. E começou a me perseguir, no bom sentido, para eu escrever esse livro. Eu escrevi, ele aborda a questão do casamento, numa visão antropológica, social e espiritual, e espírita, de modo que é bem interessante, muita gente tem gostado. E o último, o amigo disse, não diga que é o último não, diga que é o mais recente, é o livro Conselho de Saúde Espiritual. Nesse livro, na verdade, boa parte dele é feita por mensagens psicografadas, que foram psicografadas através de mim por vários espíritos, abordando a questão da saúde. A saúde do espírito e a saúde como um todo, do indivíduo. Mas a primeira parte dele, o editor pediu para eu fazer um ensaio de um livro que eu estou escrevendo, que chama O Valor Terapêutico do Perdão. Então eu faço um ensaio no começo e a gente faz esse estudo. Então a gente tem buscado contribuir dessa forma com o esclarecimento desses pontos, desses diversos aspectos da existência sob a visão espírita, que eu entendo é realmente uma forma que fala muito de perto à inteligência e ao coração. Eu quero mais uma vez agradecer a sua participação. Conversamos hoje com o Dr. Francisco Cajazeiras, médico, professor universitário e espiritista. Obrigada, Dr. Cajazeiras, pela sua participação. Agradeço, foi uma grande alegria estar com vocês. E a você, telespectador, continue nossa programação, canal 14 da NET.